Olá, minha amiga, meu amigo. Vocês estão com o professor Cláudio Zorzo, bota na tela, com a nossa contabilidade. A dica de hoje, pessoal, é participação nos lucros e é a dica fiscal 22. Essa participação nos lucros cai em todas as provas da Receita Federal. E você sabe, na Receita Federal, uma vaga é minha, é sua. Essa vaga vai ser sua. Vem comigo aqui com participação nos lucros. Lembrem sempre que a participação nos lucros está prevista na Lei 6.404. E essa lei destaca que o lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer, sobrar, depois de deduzidas as participações. Também destaca que com as demonstrações financeiras, os órgãos da administração apresentarão à Assembleia Geral a proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro, observando o disposto do artigo 193 a 203. 193 a 203 é reserva de lucro e dividendos. Beleza? Então, cuidado, que tem um grande peguinha. Primeiro, as participações nos lucros não representam destinação do lucro. Guarde isso, faça um asterisco. Participação nos lucros não é destinação do lucro. Destinação do lucro é reserva de lucro, dividendos. Olha aí, assim é importante destacar que as participações nos lucros não representam destinação do lucro líquido do exercício. IPC, importante pra caramba. O lucro pode ser destinado para juros sobre capital próprio, dividendos, reservas de lucro e, em último caso, para aumento do capital social. Primeira dica dentro da dica. Participação nos lucros não é distribuição do lucro. As participações têm por objetivo atender às necessidades sociais da sociedade, respeitando os direitos dos debenturistas, servindo de incentivos para funcionários e administradores. Representam uma parcela do lucro que a empresa distribui aos beneficiários dessa vantagem, porque é participação nos lucros. Então a empresa vai ter lucro antes das participações, tira as participações para ter lucro líquido do exercício. Lucro líquido do exercício é transferido para o PL e lá do PL é feita a destinação do lucro. Beleza, galera? Vocês sabem disso. Segundo a Lei 6.404, deverão ser discriminadas as seguintes participações: participações de debêntures, empregados, administradores, partes beneficiárias, mesmo que na forma de instrumentos financeiros, por exemplo, ações, opções de compra, e de fundos ou assistência à previdência aos empregados. Aí eu criei para vocês um mnemônico chamado de DEAPF. As participações são calculadas nesta ordem: D de debenturista, E de empregados, A de administradores, P de partes beneficiárias e F de fundo de assistência aos funcionários. DAPF. Nessa ordem, sucessivamente e com base no saldo que remanescer, que sobrar. Então nós temos a lei, o artigo 190 que diz isso, ó. As participações de empregados e administradores e partes serão determinadas sucessivamente, uma após a outra, com base nos lucros que remanescerem, depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Então, primeiro, calcula dos debenturistas, tira o valor. Vamos dar um exemplo. O lucro antes das participações é de 100. Tira 10 para debenturista, sobra 90. Tira 10% para os empregados, 9. É sucessivamente, nessa ordem e com base no saldo remanescente. Assim, nós temos que as participações vão ser calculadas com base no lucro líquido apurado na DRE, depois da provisão para o imposto de renda. Ficando dessa forma, ó. Lucro antes do imposto de renda, tira o imposto de renda, lucro antes das participações. Debenturistas,
empregados, administradores, partes beneficiárias, fundos de assistência aos funcionários. E aqui nós teremos o lucro líquido. Vamos dizer que o lucro antes das participações é de 100 mil, os debenturistas ganham 10% e os empregados 10%, só para vocês verem. É nessa ordem, 10% para os debenturistas, 10 mil. Vai formar a base de cálculo para a próxima, 90. 10% dos empregados, 9 mil. Vai estar o lucro líquido, 90 menos 9, 81 mil. Se tivesse administradores, a base de cálculo dos administradores seria 81 mil. Guardem isso, meus amigos. Participação nos lucros, ordem DEAPF. Nessa ordem, sucessivamente e com base no saldo que remanescer. Debenturistas, bota na tela. Debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias e fundo de assistência. DAPF. Atenção! As participações de debenturistas, empregados e fundos, as participações DEF, são dedutíveis do imposto de renda no livro de apuração do lucro real. Isso é um peguinha para a Receita Federal. As participações de debenturistas, empregados e fundos de assistência são dedutíveis do imposto de renda lá no LALUR. Lá no LALUR vai vir lucro antes do imposto de renda, mais adições menos exclusões. As participações que forem pagas a debenturistas, empregados e fundos serão excluídas na base de cálculo do imposto de renda. A Lei 6.404, no seu artigo 189, estabelece que, antes do cálculo de qualquer participação, deverá ser retirado o prejuízo acumulado. Isso está no artigo 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e o imposto de renda. Nesse caso, a empresa deverá formar uma nova base de cálculo. Isso aqui é IPC. Importante pra caramba. Quando existir prejuízo acumulado lá no balanço patrimonial, o valor do prejuízo acumulado deverá ser retirado da base de cálculo das participações. Aí, a empresa deve formar um papel fora da DRE, da seguinte forma, bota na tela. Cálculo das participações quando existir prejuízo acumulado. Fora da DRE, no novo papel de trabalho, vai pegar o lucro antes das participações, tira o prejuízo acumulado e aí tem a base de cálculo das participações. Sobre essa base de cálculo que será calculada a participação. As participações de debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias e fundos de assistência. Beleza, galera? Participação nos lucros, ordem DAPF, sucessivamente com base no saldo remanescente. E o mais importante, se a empresa possuir prejuízo acumulado, este prejuízo deverá ser retirado da base de cálculo das participações. Tranquilo? Vem comigo, uma vaga é minha? Pode gritar aí, uma vaga é minha. Um abraço e até a próxima dica.